Tá começando o programa Alô Amazonas, a partir de agora bronca comigo, bronca com o Wilson Limão. Bora, meu amigo Pepinho, tem um buraco aí, né? Vamos falar para a prefeitura para pavimentar esse negócio aí. Muito obrigado pela sua companhia, você pode interagir conosco, vai na nossa página no Facebook, deixa sua foto, deixa seu vídeo, faz seu comentário, fica à vontade. Sua mensagem também pode ser mandada pelo nosso WhatsApp, que é o 99226-1305. 99226-1305. Só não manda a corrente e nem manda aquelas mensagens de áudio que estão divulgando por aí, causando pânico. Porque isso daí não pode, isso daí é crime. A polícia, inclusive, está identificando essas pessoas que precisam ir à delegacia para responder por isso. E já já eu vou falar sobre essa situação. Eu tenho imagens que foram feitas pelo helicóptero da Rede Calderário de Comunicação. Olha aí. Isso daí foi na Alameda Cosme Ferreira, o trânsito ficou complicadíssimo. Na manhã desta quinta-feira, o condutor teve dificuldade, tanto aquele que estava seguindo para o bairro, quanto o que estava indo para o centro. Os trabalhadores da construção civil estavam lá na frente da SUAB, reivindicando um acordo que havia sido feito com o superintendente sobre a casa popular para eles. Gomes, roda aí a matéria. A manifestação começou desde as 6 horas da manhã de hoje, bem na frente da SUAB, sentido centro-bairro. Cerca de 300 trabalhadores da construção civil de várias modalidades se reuniram, porque há cerca de um ano eles aguardam uma resposta do governo por uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos uma manifestação no ano passado, o governador deu a palavra dele para nós e para os trabalhadores sobre a casa e até agora nada. Hoje o trabalhador da construção civil só constrói e meramente, realmente ele não tem direito a essa casa Minha Casa Minha Vida. Enquanto isso, desde as primeiras horas da manhã, o trânsito aqui nessa área ficou bastante complicado. Desde cedo, agentes de trânsito estão aqui tentando controlar essa situação. Policiais militares também estão dando reforço aqui no local para evitar qualquer tipo de tumulto. Agora a categoria não vai sair daqui enquanto eles não forem recebidos pela direção da SUAB. Lá tem 99% pronto. O que vai faltar agora é só ser aprovado. A categoria se reuniu durante mais de 1 hora lá com a direção da SUAB. O que ficou decidido nessa reunião? Foi falado, né, que havia muito tempo já, nós vem conversando com o secretário e alguns órgãos, e vai ter marcada a próxima semana a reunião com a Caixa Econômica. O governador também vai marcar a reunião com a gente também, e os empresários de Manaus da construção civil, para nós tentar bolar o projeto para a Casa Minha Vida. A SUAB informou por meio de nota que não atende a nenhum tipo de categoria específica e que não há inscrições abertas devido à enorme demanda já existente em seu banco de dados. A Secretaria informa ainda que o programa é destinado a famílias com renda máxima de até R$ 1.600. Agora, boa tarde, Paulo França. É uma contradição no nosso estado, né? Hoje, a construção civil é um dos setores que mais empregam no Amazonas, e os trabalhadores estão sem onde morar. Boa tarde, Wilson Lima, telespectador. É um contrassenso, né, Wilson? Na verdade. Mas no Brasil inteiro, quem sustenta a economia, que não deixa a peteca cair, que não deixa, no caso, o tijolo cair, são os trabalhadores da construção civil. Então, não é questão de atender, sabe, uma categoria específica. Sabe, como é que pode? É aquela, espeto, casa de ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau. Né? Aí o trabalhador realiza o sonho da casa própria, realiza no sentido da construção. E aí quando chega na hora H, cadê? Está pagando aluguel, está passando por situações vexatórias às vezes, porque quando não paga o aluguel, aí vem um problema mais sério. Então, sabe, não é abrir uma exceção, sabe? Quando você abre uma exceção, as outras categorias também vão se achar no mesmo direito, todas as outras. Mas se houve um acordo, sabe? Eu temo muito, sabe, quando os acordos não são cumpridos, sabe? Se estabelecer um acordo, se estabelecer um entendimento, entendeu? Se foi apalavrada essa situação, tem que se cumprir, sabe? Agora a SUAB está na situação também delicada, né? Que ela diz que não está abrindo mais inscrição, não está mais fazendo cadastro, como é que vai fazer? Sabe? Então tem que sentar. Eu não gosto dessa situação de todo mundo achar que pode gerar problema para outrem, sabe? Para o motorista que não tem nada a ver com a história, sabe? Daí estão
Qualquer coisa, vai lá, puf, vamos fechar a rua. Não é por aí o caminho. Eu acho que tem que fazer um movimento pacífico e ordeiro que a gente endossa completamente. Bom, a polícia realizou, na verdade, a Secretaria de Segurança Pública realizou ontem mais uma etapa da Operação Pescador. É aquela operação que tem o objetivo de meter medo na bandidagem, que mostrar que a polícia está presente. E olha aí o resultado. A polícia está parando, viu o carro suspeito? Para, revista o pessoal, verifica o carro para saber se esse pessoal não está transportando drogas, se de repente não está fazendo alguém de refém no veículo, para saber se não está com arma. Esse é o objetivo. E tá o pessoal da Polícia Militar, o pessoal da Polícia Civil, roda aí. No total, mais de 2.500 pessoas e quase 1.500 carros foram abordados, o que resultou em 10 suspeitos presos. Todos estariam envolvidos nos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio. De acordo com o delegado-geral, essas operações têm o objetivo de retirar criminosos de circulação e fazer com que a população se sinta mais segura. O nosso entendimento é esse: polícia tem que estar na rua, né? Seja civil ou seja militar. Coloca-se um efetivo mínimo necessário dentro dos quartéis, das SICOMs, das delegacias, o restante é na rua. E essa é a nossa visão e é assim que a coisa deve funcionar, e isso é o que dá resultado. Durante a operação, a polícia conseguiu prender os irmãos Arsênio e Artêmio Rodrigues, considerados de alta periculosidade. Inclusive, eles estavam foragidos do regime semiaberto. Ainda segundo informações da polícia, eles estariam aterrorizando moradores de um conjunto habitacional da Zona Norte. Nós chegamos lá, encontramos com eles na rua, né? Eles tentaram se evadir, mas estávamos com todo o aparato da Polícia Civil nessa operação, inclusive o helicóptero da Polícia Civil, e conseguimos capturar os dois. Sobre as mortes do fim de semana, a Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações estão avançadas, mas o secretário Sérgio Fontes admitiu que houve falhas na ação dos órgãos de segurança no acompanhamento dos homicídios. Estamos apurando o porquê de não ter havido acionamento, o porquê da gente não ter sido avisado, o porquê do sistema ter permanecido inerte e as mortes ocorrendo, porque nós temos CIOPs, nós temos gente que concentra as informações, então temos gente que recebe e sabia que havia uma escalada aumentando de homicídios. Algumas pessoas se sentem incomodadas com a presença da polícia, mas a maioria já consegue entender, né, Paulo França, da importância da polícia estar na rua fazendo esse trabalho de investigação e de abordagem. Isso, polícia na rua, bandido na cadeia. Tem alguns, inclusive, que são flagrados no não cumprimento, no desrespeito à liberdade provisória, porque às vezes ele tem um benefício e aí tem que voltar para a cadeia às 6 horas e não estão voltando, sabe? Isso no semiaberto. Então, sabe, eu acho muito importante que se faça isso, que se o delegado Orlando Amaral falou tudo, sabe? Enquanto a polícia estiver mobilizada, ele sabe que não vão encontrar moleza. Então, essas prisões são importantes, entendeu? Tem homicida, tem latrocida, tem, sabe, assaltante de banco, tudo. Então, está na hora de fazer esse pacote todos os dias. E ontem, Paulo França, muita gente recebeu a mensagem de áudio, não sei se o senhor chegou a receber essa mensagem, de uma mulher dizendo que um homem estava num carro que teria seguido uma estudante que saía da faculdade e relatando, inclusive, fragilidade do sistema de segurança, que as câmeras não estavam funcionando. Coloca aí só um trecho desse áudio, só para as pessoas identificarem em casa e saberem do que eu estou falando aqui. Coloca aí um trecho, roda aí um trecho. Roberta, e também para os demais da família. Cíntia, né? A Socorro me ligou agora, minha amiga. Bom, a gente vai colocar só esse trecho aí, porque depois ela fala uma série de situações que não procedem, que não condizem com a realidade. Ainda há pouco eu recebi esse mesmo áudio, alguém perguntando, isso procede? Isso é verdadeiro? Gente, isso é falso. A polícia parece que já identificou a pessoa, já há informações de que a pessoa soube disso, foi na delegacia se desculpar e disse que teria mandado essa mensagem para amedrontar os parentes, para que ficassem mais quietos, para que ficassem mais tempo em casa. Enfim, lembrando que você que está passando essa mensagem aí está sujeita às penalidades da lei. Inclusive ontem o doutor Sérgio Fontes estava recebendo uma homenagem na Câmara
de Vereadores e falou sobre essa situação, falou sobre essas mensagens falsas que estão circulando pela cidade de Manaus. Vamos conferir. Nas ruas não é fácil encontrar alguém que esteja disposto a falar sobre sensação de segurança. As poucas pessoas que falam estão assustadas. Agora esses dias eu não saio mais de casa mais não, de noite. Tá com medo? Com medo. E tudo fica ainda pior quando surgem boatos e trotes virtuais de supostos ataques de facções criminosas. Mas o que pouca gente sabe é que quem propaga esse tipo de informação falsa pode estar cometendo crime. O assunto foi abordado pelo secretário de Segurança do Estado durante uma homenagem na Câmara Municipal de Manaus, que destacou seus 20 anos de serviços prestados à Polícia Federal no Amazonas. Sérgio Fontes diz que vai responsabilizar quem compartilhou o material com o intuito de gerar pânico nas pessoas. E engraçado que algumas coisas foram em faces de pessoas identificadas. Essas pessoas serão chamadas e serão responsabilizadas. Aquelas que foram feitas de maneira anônima, porque isso para mim nada mais é do que trote, vou invadir escola, tem tiroteio em tudo quanto é lugar, enfim. São pessoas que têm um prazer mórbido de causar o pânico, de causar o medo. E, na verdade, a incitação à prática de delitos e causar essa onda de terrorismo, de temor perante a sociedade, é claro que é fácil identificar e nós vamos responsabilizar. O que pode acontecer com essas pessoas? Na verdade, tanto de uma situação pequena como um crime de ameaça, né, que é crime de menor potencial ofensivo, até a incitação e apologia ao delito. Então, de qualquer maneira, tem essa criação de sentimento de polvorosa na população, é prática de delito passivo de punição. E tudo isso tumultua o trabalho da polícia, né, Paulo Francis, o trabalho da justiça, porque no momento em que o policial está investigando isso, ele poderia estar investigando outra coisa. Claro, isso. E aí, em vez de ser a rede social, é a rede marginal, né, que contribui não com o trabalho da polícia, mas com a bandidagem, né, gerando essa sensação de insegurança, sabe, de pânico. Para você ter uma ideia, você, nesses dias passados aí, eu era um carro vermelho, né? Aí eu olhei pelo retrovisor, vi um carro vermelho atrás no meu carro, e aí com as luzes acesas. Aí eu fui, pra cá, e eu digo, se ele me seguir, a coisa já vai complicar. Mas daí, graças a Deus, eu fui para um canto e ele foi para o outro. Então, tudo isso a gente fica, sabe, apreensivo. Tal a gente motoqueiro fantasma. Pois é, seu Wilson, entendeu? Então, tem que participar de uma forma positiva. Agora, um detalhe, comunicado de falso, fato de falso acontecimento é crime. E aí você vai responder por esse crime, entendeu? O representante do Ministério Público alertou, sabe? Tá gerando um pânico, uma insegurança. É crime, é um fato não verdadeiro. Então você vai responder. Agora, um ponto que eu queria destacar, isso é importante, sabe? Esse reconhecimento do doutor Sérgio Fontes, porque... e outro detalhe, só para mim deixar muito claro aqui, eu não tenho a menor proximidade. Eu vejo alguém se empenhando, fazendo um trabalho pela nossa cidade. Então, esse reconhecimento é importante porque incentiva, sabe, reconhece o trabalho de alguém que está tentando o bem-estar para a nossa comunidade. Isso é importante, sabe? É importante e eu endosso, assino embaixo. E tem muita gente questionando, o doutor Sérgio Fontes recebe uma homenagem no momento em que a segurança do Estado está em crise. Só para deixar claro que essa homenagem que ele está recebendo é referente ao trabalho que ele prestou na Polícia Federal. Há 20 anos que ele trabalha na Polícia Federal e tem um trabalho muito bom na Polícia Federal, tem boas recomendações e até então ele tem desenvolvido o seu trabalho na Secretaria de Segurança. É claro que você precisa dar tempo ao tempo, é preciso que ele dê a resposta imediata, quer dizer, que ele dê a resposta, às vezes nem sempre isso é imediato, porque existe um procedimento, existe um processo. Imagina você controlar uma tropa de 4.000 homens da Polícia Militar, Polícia Civil, Sistema de Inteligência, não é tão simples assim como muitas pessoas pensam. Então é preciso dar esse crédito sim ao doutor Sérgio Fontes para que ele possa desenvolver aí o seu trabalho. Formado na Universidade do Amazonas, né? Nossa universidade, é alguém que veio de lá para prestar o serviço que a gente sempre espera de alguém que se forma na nossa universidade, presta um trabalho, eu já reconheço, significativo. Ele está tentando sufocar ali as drogas, não esperem que ele vai ser tratado com delicadeza, com muita atenção, não. Isso aí é ilusão. Tem muita gente com raiva dele mesmo por conta disso. Agora, eu quero falar aqui sobre uma outra forma indevida do uso das redes sociais.
com relação às tragédias, como a que aconteceu ontem. E aí as pessoas começam a compartilhar essas imagens de pessoas mortas, imagens fortes. E depois que aconteceu aquele acidente de ontem, esse daí do dia 28, né, e as redes sociais ficaram cheias, né, do cantor Cristiano aí, colocaram um vídeo em que ele era preparado para o sepultamento. E isso causa um constrangimento muito grande para as famílias que estão num momento sensível, estão consternadas, e aí alguém fica publicando isso, fica divulgando isso. E essa história aí pode causar graves consequências. Confira a matéria. O objetivo é registrar o momento, filmar, fotografar e compartilhar o mais rápido possível. Cenas como essas são cada vez mais comuns e seriam até normais se não estivéssemos falando de uma tragédia. Neste caso, o alvo das atenções são pessoas mortas em um grave acidente de carro. Mandaram uma aqui pra mim, ó, no grupo. Olha aí, ó. Mandaram e eu vejo, mas eu não compartilho porque eu acho uma falta de respeito isso aqui. Vejo, com certeza. Mas você compartilha ou não? Compartilho e comento. Eu não dou ibope pra isso, né? Quando é alguma página, eu excluo. Quando é alguma coisa eu não curto, não compartilho. No ano passado, um acidente entre uma caçamba e um micro-ônibus na Avenida Djalma Batista encheu as redes sociais de fotos das vítimas. Foram 16 mortos e uma infinidade de compartilhamentos. Outro caso mais recente gerou polêmica nacional. Foi a morte do cantor Cristiano Araújo em um acidente de carro no mês passado. Dias depois do velório, imagens do corpo do cantor morto e vídeos da necrópsia circularam na internet. Após a morte do cantor Cristiano Araújo, 2 projetos de lei tramitam na Câmara e no Senado. A tentativa é de coibir esse tipo de ação. Quando você morre, os direitos de imagem passam para sua família. Então, qualquer produção degradante, qualquer coisa degradante, você vai responder, você pode responder por utilizar, independente se a pessoa está viva, se está morta. Uma vez que você ofenda um direito de imagem dela, você vai responder. A mudança que se busca com a nova legislação é que a produção de imagens vai também ser punida. Então, uma foto poderá ser punida criminalmente. Hoje em dia, você vai entrar com um processo e avaliar se houve um dano moral, um dano à imagem, e tanto da imagem da pessoa quanto a própria família que sofreu com a divulgação. E aí você vai verificar se há possibilidade ou não de uma indenização. O que se quer fazer é criminalizar. Ontem eu falei sobre isso e aí muitas pessoas começaram a fazer comentários na internet perguntando assim: e vocês da imprensa não fazem o mesmo? Não, aqui nós não fazemos o mesmo. E não confunda as coisas, porque quando o jornalista vai lá, ele tem critérios para saber o que vai ser colocado no ar e o que também não vai ser colocado. O impacto que vai causar nas pessoas, a gente até embaça as imagens, então não precisa nem falar muita coisa. Agora, nesses dias todos aí, as redes acabaram gotejando, né, sangue, as pessoas de uma forma doentia, de uma forma mórbida, inclusive como reconheceram as autoridades da segurança, agiram de uma forma muito impensada, sabe? Agiram como realmente manada, aquele grupo que, sabe, se une em função de uma tragédia, de uma fatalidade, enfim, isso é repugnante, sabe? Agora, é bom também pensar-se, não só na questão de quem divulga, assim, na repercussão que isso vai ter na vida das pessoas. Isso é importante. O direito à imagem realmente é algo que precisa ser respeitado, em todo mundo é respeitado, principalmente na hora de uma dor, na hora da morte. Isso aí é fundamental. E ontem a dona de um flutuante foi sequestrada na porta da casa dela. Ela estava saindo quando bandidos a abordaram, levaram o veículo em que ela estava, pediram a chave da residência e enquanto os bandidos circulavam com ela, os outros comparsas ou o outro comparsa foram lá em busca de 15 mil reais e tudo indica que foi a fita dada. Tá aí o momento em que ela está saindo da residência e aí o criminoso aparece, faz a abordagem e a leva lá. Olha aí o momento em que o bandido faz a abordagem,
e já sabia que tinha um dinheiro lá na residência dela. E eu já faço um apelo aqui para você. Polícia, liga para o 181, ajuda o trabalho de investigação. Olha, o bandido vai aparecer aí, esse daí de camisa listrada. Olha aí o rosto dele, dá para ver perfeitamente. Roda aí a matéria. Era domingo, 8h40 da noite. A empresária, que não quis ser identificada, dona de um bar e restaurante flutuante, bastante frequentado aqui em Manaus, tinha acabado de sair da casa dela, que fica no Parque das Laranjeiras, quando foi abordada por este homem armado. De início entrou um, depois entrou o segundo, né? E me levaram para passear, segundo eles. E nós rodamos por mais ou menos 2 horas. Eles ficaram comigo no carro, enquanto eles me pediam a chave, uma forma de entrar na minha casa, porque eles sabiam que tinha algo para levar em casa, tinha informação disso para eles. E eles colocaram ainda para eu falar com o suposto mandante, que segundo eles era a pessoa que organizou, em viva voz, e ele me disse assim, olha, tu colaboras ou tu vais ser presunto. Quando nós saímos no carro, uma moto ia nos seguindo também. Aí passou as chaves, o controle do portão tudinho para essa terceira pessoa, e essa pessoa entrou na minha casa junto a uma mulher, né, que eles chamavam, eu não lembro o nome, mas era alguma coisa Lene, né, que supostamente é a moça que aparece no vídeo. E eles entram como se fossem os proprietários do local. Lá dentro, eles reviraram tudo até encontrar os R$15 mil. Eles pegaram dinheiro, notebook, celular, joia. Inclusive, eles me falaram que eles iam assaltar no meu estabelecimento. E realmente, domingo, teve 3 pessoas lá suspeitas, né? Eu chamei a polícia não foi até lá, parece que ficou rondando só. Nessa hora, acho que foi uma das horas que eu mais tive medo, porque eu tive medo que eles pudessem querer que eu fizesse alguma coisa com eles. Foi realmente assustador. No final já do sequestro, eu já estava também mais calma. Falei para eles assim, será que eu posso pedir uma coisa para vocês? Peço que você já colaborou bastante, estamos satisfeitos. Aí eu disse assim, deixa minha carteira de motorista, minha CNH. Aí ele pegou, me passou, tá aqui sua bolsa, sua carteira. Aqui tem R$55, pode ficar para a senhora pegar um mototáxi. Essas imagens do circuito interno já foram encaminhadas para os policiais do 12º Distrito Integrado de Polícia, que já começou a investigar o caso. A ação durou mais de 2 horas. A empresária foi largada na Cidade Nova e o carro dela também foi encontrado no bairro Jorge Teixeira na mesma noite de domingo. Os bandidos bonzinhos, né? Seria muito cômico se não fosse trágico, né? A pessoa tem que se submeter a toda essa situação. O detalhe aí tem que se destacar que no domingo ela já botou a pulga atrás da orelha, chamou a polícia não compareceu. Eu entendo que são várias ocorrências, são vários chamados, às vezes até trote, mas nesse caso a polícia tinha que estar presente, tinha que ir lá dar uma satisfação para essa senhora. Quem sabe teria sido evitado esse assalto. Entendeu? Agora, é uma situação que, já que nós estamos vivenciando nessa semana, essa ação da polícia, está identificada lá aquela jovem e também lá o cara. Então é bom dar uma resposta, não para essa senhora, mas para a sociedade. Tudo bem, Catiana Pontes? Boa tarde. Olá, boa tarde, Wilson. Tudo bem sim, e você? Tudo certo por aqui. O que é isso esses detalhes aí na sua roupa? É uma estampa de P&D, né? Não, na que está por cima. São alguns pingos dourados. O que é? Alguns pingos dourados. Pingos dourados. Detalhe do casaco. Apenas detalhes. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre esses detalhes, Catiana Pontes. Por onde você esteve recentemente? Olha, eu, o repórter cinematográfico Tarcísio Éden, fomos até a rua Carlos Braga, no Jorge Teixeira, 4ª etapa. É que a via foi pavimentada até um certo trecho. Recebeu aí um mutirão.
Mas, em compensação, os moradores que vivem na parte de baixo da rua, a situação está bem feia por lá. Vamos ver essa situação? Essa é a Rua Carlos Braga, uma das vias mais movimentadas do bairro Jorge Teixeira, terceira etapa. O serviço de pavimentação chegou por aqui, ó, como vocês podem ver. O problema é que parou neste trecho aqui. Porque a partir desse trecho, a situação é bem preocupante. Quem mora nessa parte de baixo aqui da Rua Carlos Braga não recebe os serviços de pavimentação há mais de 10 anos. E olha só a dificuldade que a gente tem para andar por aqui. Imagina quem passa pela via diariamente, principalmente quando chove. A coisa fica bem feia. Dá para sair de casa? Não dá. Porque eu, pelo menos que eu possuo o veículo, é uma briga, né? Que para sair derrapando aqui no meio d'água, embaixo de chuva, não é fácil mesmo. E toda vez quando a gente liga para lá, eles dão sempre uma desculpa. Não, porque isso aí vai vir uma outra equipe, não, tem que refazer tudo. Aí a gente fica aqui. O máximo que a gente pode ver aqui no dia de chuva é passar o Titanic por aqui. Só falta acontecer isso. Para piorar a situação, olha só, como não tem tratamento de esgoto, a água que sai da residência dos moradores acaba caindo direto na rua. E como aqui não tem mais asfalto nenhum, só tem barro, ela vai abrindo, ela vai cedendo. E olha só como é que fica. Se a gente quiser comprar uma areia, construir alguma coisa, a gente tem que carregar daqui do início da rua até lá embaixo. E aí, se a gente pagou R$200 na areia, a areia sai por 400. E aí já é difícil, fica mais difícil. Eu moro mais embaixo, na frente da minha casa, não é uma valinha assim pequena, não. Já está tão grande lá o buraco, porque já é o final da rua, a água chega com mais força, que já está uma cratera com mais de 1 metro. Tomando conta mesmo. E à noite é muito difícil andar aqui. Porque carro da polícia não passa, se alguém passa mal. Aqui como é que vocês passam? Porque a ambulância também não entra. A minha filha já sofreu, amanheceu um dia meio paralisada do corpo, tudo, E a gente teve que chamar o SAMU. O SAMU parou com o carro aqui em cima, desceram com a maca e tiraram ela, trouxeram ela na maca até aqui em cima. É uma luta, uma dificuldade muito grande e, olha, só Deus por nós, porque o nosso poder público acho que esqueceu que a gente está aqui, que a gente também é cidadão. Quase todos os dias, os moradores ligam para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para ter uma resposta ou saber quando que o mutirão vai passar por este trecho da Rua Carlos Braga. Mas todas as vezes, qual é a resposta? Não sabem dar nenhuma resposta concreta, ou é do ProUrbs ou é da Prefeitura, só que ninguém diz de quem é realmente esse serviço. Enquanto isso, continuamos aqui, no barro. Isso aqui, ó, tá feito à frente da minha casa, com esse concreto para o carro entrar, porque a gente gastou. E sempre que a gente faz alguma obra em casa, que sobra um cascalho, a gente vem tapando os buracos para poder o carro entrar e sair com dificuldade. E eles não dão nenhuma resposta concreta para a gente. É uma situação bastante complicada que, pelo visto, olha, está longe de se resolver. Isso porque a nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e, por meio de nota, eles disseram que esse trecho ali da Rua Carlos Braga faz parte do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus, que é o ProUrbs. Ou seja, como esse trecho da via fica próximo a um igarapé, é de responsabilidade do ProUrbs fazer esse serviço de pavimentação ali no local. Enquanto isso, os moradores vão continuar vivendo nessa situação, até porque a CEMINF, por meio de nota, não informou quando é que o programa deve passar por lá novamente. Eles disseram sim, que eles serão beneficiados com o asfalto, com a pavimentação ali no local, mas numa segunda etapa desse programa, porque sabe Deus quando vai passar por lá. Disse ainda que maiores informações, a gente entrasse em contato agora
pela assessoria do ProUrbis, que é a PRES Comunicação. E aqui a gente deixa o espaço do programa Alô Amazonas aberto para que a assessoria do ProUrbis fale a respeito ou dê um prazo para esses moradores sobre essa situação lá desse pequeno trecho, Wilson, que tem apenas uns 20 metros, assim, é coisa pouca. Essa rua lá é bem pequena e é um problema, acredito eu, fácil de ser resolvido. Bom, enquanto isso, só se sobrar cascalho, Paulo França. Cascalho, né? Mas tem cascalho também no poder público. Tá vendo aqui? O que é isso? Ele atuou naquele filme Titanic. Entendeu? O cidadão falou do Titanic, da administração que está afundando. Só que não pode afundar uma administração e levar o cidadão junto com a administração pública, Faltou só a Rose aí. A Rose, depois Vamos a gente procurar a Rose. Eu posso ser a Rose? Pois é, tá aí, então pronto, tá. não tem problema. Abraça Agora, o Guma aí. Tá se repetindo, né? A gente vê aqui o cidadão que vê o bueiro, o outro que faz o tamponamento de buracos, entendeu? O outro que apela para uma capinação, enfim. Quer dizer, isso aí tem unir o útil ao agradável. Aí é unir o inútil ao desagradável. É uma coisa inútil. A administração pública está sendo inútil e está sendo muito desagradável para os cidadãos. Ele falou, nós somos cidadãos. Isso aí também é um exemplo de como não fazer um bairro modelo. Isso aí jamais, entendeu? A administração teria que dar uma resposta, sabe? É uma cobrança de alguém que a gente vai repetir, paga os impostos, entendeu? Vota, tem direito de cidadão, enfim, vamos parar com esse descaso, sabe? Porque senão vai com goma, entendeu? Vai como Titanic, vai pro fundo, a administração está indo pro fundo. Ô, Catiana Pontes. Wilson. Sim, fica à vontade. O que chama a atenção é porque o mutirão da prefeitura, da CEMIF, passou nos últimos dias lá pelo Jorge Teixeira. Eles disseram que nas outras ruas mais precárias estariam fazendo os serviços de pavimentação, entrando com asfalto de qualidade, com aquele trabalho de meio fio, e a gente não consegue entender, porque quase todos os dias a gente recebe aqui reclamações de ruas que ainda precisam receber essa infraestrutura, né, no Jorge Teixeira, e aí a gente não consegue entender de verdade. E algumas ruas ficaram bonitas, de fato, ficaram bem pavimentadas, só que o problema é que não concluem o serviço, né? Deixam só pela metade. Ô, Catiana Pontes, muito obrigado pela sua participação e rapidinho, só fala pra gente, porque o Pepinho ficou curioso com essa história aí do pingo de ouro. Quem estava só ouvindo e não estava assistindo não vai entender o que é esse pingo de ouro. O que é esse pingo de ouro aí? Não é pingo de ouro, alguns pingos dourados. Imagina usar pingo dourados. De ouro, né? É porque Na verdade, Pepinho... eu coloquei um macacão, você viu? E aí, não coloquei vi o macacão, esse casaquinho. Não vi o macacão, não. Ah, não viu? Mostra aí, Tarcísio, o macacão. Olha aí, ó, esse é o macacão de alfaiataria, né? Eu também ganhei lá da Bel Bijuterias, que fica na Alvorada. Muito bem, E aí eu Catiana. coloquei, Wilson, esse casaco que eu tinha lá por casa, com esses pinguinhos aqui dourados que o Pepinho não viu, agora tá vendo, que é uma ótima opção, porque aqui eu tô pronta para qualquer ocasião. É porque ele né? quer Sem montar... mostrar esse ombro aqui. Ele quer montar o look para Dona Silvia, não é isso, Pepinho? Eu acho que ele vai montar, porque você viu que o Guma tá fazendo o serviço direitinho? Tô vendo. Tá combinando o óculos com o detalhe do sapato, da roupa, tá muito estiloso. Ó, daqui a pouco eu vou fazer isso também com o Paulo França, viu? Vou pegar todo mundo aí no estúdio, vamos sair aí, bater perna e montar uns looks bem bacanas. Tá certo. Muito obrigado. Você não precisa, porque você já é o divo da comunidade, você é um rapaz estiloso, então... Você que já me dá dicas. Quem sou eu, Catiana Pontes? Muito obrigado. Obrigado, um beijo pra todo mundo, até mais. Roda aí a vinheta da diva. Você também pode contar o problema aí da sua comunidade, ser o repórter do programa Alô Amazonas. Filma aí, ó, e manda pra gente. Vamos aqui na nossa tela, vamos ao nosso mapa. O problema está chegando da Zona Norte. Que é a situação na nossa rua, aqui no Mano das Oliveiras, Rua Aroeira. Aqui, ó, só buraco aqui, ó. Como vocês podem ver. A rua tá em perfeitas condições aqui, ó. Aqui, ó.
O pessoal vieram, asfaltaram só umas ruas. E nós precisamos de que essa rua seja asfaltada, gente. Que passa carro, moto, criança na rua. E a gente quer melhoria nessa rua aqui. Bom, vamos encaminhar mais um problema para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Será que estão anotando lá direitinho as ruas que estão precisando de pavimentação? Pois é, vamos mudar aqui o nosso mapa. E mais problemas da zona norte da capital. Já está com mais de um mês que tem um vazamento aqui na rua Barão do Rio Branco, no Novo Aleixo. E a gente já entrou em contato com o pessoal da Manaus Ambiental e nenhuma providência foi tomada ainda até agora. Rua Barão do Rio Branco, mais um problema para ser resolvido pela Manaus Ambiental. É a água que está sendo desperdiçada aqui. E além de prejudicar o abastecimento, ainda prejudica ali o asfalto, compromete a pavimentação. Enfim, estamos encaminhando para a concessionária de água. 1h10, estamos de volta. Hoje pela manhã nós fomos acompanhar o velório de 2 das vítimas daquele acidente que aconteceu ontem. Velório que está sendo realizado na Zona Norte. A Larissa Santiago tem os detalhes. As lágrimas são por causa da partida precoce da sobrinha, Érica Cristina, de 19 anos. Além da saudade, a jovem também deixou boas lembranças aos amigos e familiares. Ela era uma menina muito prestativa, entendeu? Muito esperta, era uma menina criativa mesmo. Né? Ela tinha muito assim, colega, veio muitos colegas essa noite. Veio ela essa noite, muita gente mesmo. Ela é uma menina assim, muito conhecida aqui no bairro, entendeu? Nas mãos, o pai segura a foto da filha mais velha de 4 irmãos. Ela tinha um bebê de 1 ano e 7 meses. Hoje a gente está sofrendo, esses pais estão sofrendo, não é só eu, essa tragédia. E que as outras meninas, os meninos, quando verem isso aí, que evitem, não saiam. Se estão bebendo, se estão bêbados, não pega a direção. Estão tirando vida, não estão tirando vida só delas, não. Estão tirando vida de muita gente, dos parentes, das pessoas. O velório dela foi realizado nesta igreja no Monte das Oliveiras, junto com o da Laís Maiara, de 16 anos. Elas eram amigas. Fica muita saudade, né? Porque a gente é acostumado a ver elas direto, né? A gente vai sentir muita saudade delas e lembrança. O enterro vai ser hoje à tarde no cemitério Parque Tarumã. Os corpos dos irmãos Robson e Antônio estão sendo velados na Zona Leste. Eles também foram vítimas desse acidente e os corpos vão ser levados para o Maranhão, onde serão enterrados. A Catiana esteve por lá e tem os detalhes. Os corpos de Robson Nascimento Bastos, de 27 anos, e Antônio Nascimento Bastos, de 26, foram velados em uma igreja que fica dentro da fábrica de cimento, aqui na estrada do Puraquequara, local onde os irmãos trabalhavam e moravam. A imprensa não pôde acompanhar o velório e a entrada, inclusive, aqui da fábrica foi bastante rigorosa. Houve um controle muito grande na entrada de veículos e de pessoas que se diziam colegas dos 2 irmãos. A ideia era evitar que as pessoas fizessem imagem do velório. Amigos e alguns parentes dos 2 irmãos não quiseram gravar entrevista, isso porque estavam muito abalados. Os corpos deles daqui seguiram para o aeroporto internacional Eduardo Gomes e de lá vão ser levados para a cidade natal dos 2 irmãos, que é o estado do Maranhão. A previsão é que os sepultamentos de Antônio e de Robson aconteçam ainda hoje. E aqui eu quero fazer uma correção. Ontem, durante o meu comentário sobre esse acidente em que morreram 6 pessoas, foi mostrada a foto da Calícia Anair da Silva. E aí a família ficou preocupada e com toda a razão. Essa moça não estava no veículo, não morreu. Ela é muito amiga, era muito amiga das vítimas. Só para deixar claro, então, que a Calícia Anaí da Silva não está morta, está a Vivinha da Silva. Está aí, portanto, feita a correção. Bom, agora
E a Marinha prestou assistência médica em comunidades ribeirinhas de Parintins. E a nossa equipe acompanhou parte dessa ação que em 2 dias realizou mais de 3.000 atendimentos. Confira. É a primeira vez que a comunidade São João do Jacu recebe a visita do navio de assistência hospitalar Carlos Chagas. E a ida das equipes também contou com a ajuda da cheia. É que a chegada da embarcação até a localidade, ao sul de Parintins, só foi possível por causa da subida do nível do rio. Hoje nós estamos aqui com 4 especialidades, né? Clínica geral, atendimento odontológico, médico da família, ginecologistas, né? Tem atendimento farmacêutico, exames laboratoriais e também distribuição de medicamentos. No navio são realizados os exames de sangue, ultrassom, raio-x, pequenas cirurgias e os atendimentos odontológicos mais complexos. Aqui na escola da comunidade é feito atendimento ambulatorial, clínico geral e distribuição de medicamentos com a farmácia. A ação em apenas 2 dias já atendeu mais de 15 comunidades somente aqui na calha do rio Aicurapá. Porque a gente se desloca daqui lá para a cidade, aí procura lá, vai pagar caro, enfrenta também várias filas, né, de noite até, né. Então isso daqui é uma grande importância para a gente dentro daqui da nossa região, né? Principalmente para os meninos que vieram, né, para aqui para o dentista, aqui para as mulheradas que trouxeram as crianças também, né, para ser atendido aqui com o pediatra. O médico chama toda a família para fazer o atendimento humanizado. E se nesse atendimento ele constatar a necessidade de realizar um exame laboratorial, ele encaminha a pessoa o paciente para o navio, onde é realizada a coleta, a análise e já é emitido o exame em cerca de alguns minutos. A equipe está programando tanto Marinha quanto o grupo de busca e salvamento, quanto a equipe da Unifesp e o município também para dar esse apoio, programar uma nova entrada, ainda sem data definida, mas programar uma nova entrada para que se chegue a comunidades mais longínquas, tipo no Rio Mamuru. Além da equipe médica militar, a ação contou com o apoio de um grupo de professores e alunos de uma faculdade de medicina de São Paulo. Para a gente, médico, isso não tem preço, né? A satisfação. Aqui eu me sinto médica. Em São Paulo eu sou mais uma. Sou mais uma atendendo lá. Aqui eu faço a diferença, né? 1h23, quero cumprimentar aqui o Mauro e o Marcos, são da Amazon Lages e sempre acompanham aqui o programa Alô Amazonas. Valeu, muito obrigado pela audiência de vocês. E a Helene Neves Martins, de 27 anos, desapareceu no último domingo por volta das 9 horas da noite, na rua Araçati, no bairro Braga Mendes. Ela saiu para ir ao hospital Platão Araújo, porque estava passando mal e não deu mais notícia. Quando desapareceu, estava com uma blusa rosa e short jeans. Se você tiver alguma informação, liga para os telefones que estão aparecendo aí na sua tela, 9133-1897 ou 9407-8166. Não esquece de colocar o 9 antes. Vamos voltar a falar dos problemas da comunidade. Os moradores da Rua 10, no conjunto Renato Souza Pinto 1, na Cidade Nova, cansados de esperar pelo serviço de pavimentação, resolveram, por iniciativa própria, tapar os buracos para permitir que a rua continuasse trafegável. De acordo com a comunidade, o problema é que o Distrito de Obras da Cidade Nova e do Novo Israel não sabem de quem é a responsabilidade de fazer o serviço. Roda aí. Olha a dificuldade que o motorista desse carro está tendo para subir ali do Florestal para acessar o Renato Souza Pinto 1 aqui na zona norte de Manaus. Essa é a Rua 10, que é a principal ligação dessas duas comunidades. Como você pode ver, o asfalto daqui praticamente foi embora. Só não está pior porque alguns moradores tiraram dinheiro do bolso, fizeram o trabalho que a prefeitura deveria ter feito. E olha, meteram concreto onde antes tinha buraco. Aqui e mais ali embaixo, como você vê ainda o concreto e cimento recente. Quanto você gastou do próprio bolso para tentar ajeitar a tua rua? Na faixa de uns 2.000 a 2.500. É justo? Não, né? Não é justo. Não é justo porque a gente vai atrás das pessoas responsáveis, como a prefeitura, os órgãos públicos que são responsáveis,
Mas eles falam que essa rua não existe. Como a rua não existe, eles não podem vir fazer nada. Se a rua não existe, a rua é nossa, a gente mesmo tem que consertar, certo? Mas se a gente tenta consertar, vem algumas pessoas do órgão público e fala que a gente não pode consertar porque tem que ir atrás das pessoas. Aí ninguém consegue entender mais nada. Não são eles que têm que tirar do bolso para fazer essa obra, até porque pagam o IPTU. Renato Souza Pinto, o IPTU veio. Por que não vem? Tapa buraco. Por que não vem os serviços básicos que quem paga isso aqui deveria ter o direito de usufruir? Nesse período não tem um tipo de tapa-buraco, nada? Não, aqui não. Nesse período não. Que já houve antes com conserto, mas depois abandonaram novamente. Já falou com o cara do Distrito de Obras? Da Cidade Nova mesmo, que inclusive ele estava consertando da Rua 4 aqui, né? O que te disseram? Ele informou que infelizmente não estava no cronograma, que jamais ele ia fazer um serviço que não estava programado. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que a situação da rua El Shaddai, no conjunto Renato Souza Pinto 1, será encaminhada à Subsecretaria de Serviços Básicos para ser inserida no cronograma da próxima ação de infraestrutura no bairro Cidade de Deus. Mas não diz quando é que isso deve acontecer. Agora, pavimentar rua sim, rua não, rua sim, rua não. Que história é essa, hein, meu amigo Paulo França? Aquela história, né? Cor sim, cor não, né? Entendeu? É no caso. E o IPTU chega lá, que o Márcio mostrou o IPTU. Com todas as cores, entendeu? Com todos os efeitos, ou defeitos, né? Visuais. Agora, El Shaddai, Wilson, é um dos nomes de Deus no judaísmo, entendeu? El Shaddai é um dos nomes de Deus. Significa o Todo-Poderoso. Entendeu? O Todo-Poderoso, vocês têm que apelar para o Todo-Poderoso. Estão bem próximos, estão ali, entendeu? Agora, um detalhe, falar que é inexistente, sabe? Isso revolta, sabe? Tem que indignar as pessoas. Dizer para o cidadão é inexistente. Mas está lá, foi asfaltado, alguém levou. E o Renato Souza Pinto não é de agora, já tem muito tempo. Já faz anos, faz décadas que existe. Então, para com essa história, sabe? Procrastinar, adiar, enrolar as pessoas. O distrito de obra, isso aí que não existe, sabe? Agora o cidadão existe, está lá vivo, está lá reivindicando, está lá pagando IPTU, cumprindo as suas obrigações, e aí o poder público não cumpre? Como é que faz? Sabe, inexistente. Isso é tudo falta daquela história do planejamento, né, Paulo França? Claro. Porque tudo na cidade, tudo aqui em Manaus, a maioria é resultado de invasão. E aí há também conivência do poder público, da prefeitura, do governo do estado, que não faz o trabalho de fiscalização, deixa os caras ficarem ali. Há também aqueles que incentivam os negócios das invasões, sempre há alguém por trás, né? E aí os bairros vão se formando, vão se criando ruas com nomes que o próprio morador coloca. Às vezes tem um nome que o morador conhece, a prefeitura coloca um outro nome, o Correio já identifica como outro nome. Enfim, há uma bagunça, há uma confusão. Eu fico imaginando a vida do carteiro, Paulo França. Exato. E olha que ele é um cara que está todos os dias na rua, está visitando os endereços, conhece as pessoas, mesmo assim ele enfrenta problema, Paulo França. Não só, às vezes, ser perseguido por cachorro, né? Mas também é o dia a dia. Mas, Wilson, tem que reconhecer esse trabalho, sabe, desses profissionais, dos carteiros, porque tem vezes que a rua é número 10. Aí, em outra situação, é uma letra, número B, número C, número D. Entendeu? Outras vezes tem 3 nomes, entendeu? Por causa que aquela rua está homenageando. Uma vez eu vi Nilo Peçanha, Francisco Pizarro, e aí Rua 147, Rua D. Só numa rua? Só numa rua, sabe? Quer dizer, e só num bairro. Quer dizer, isso é demais. Aí, a numeração também, né? Então, rua de 10 para 1.200. Teve uma época aqui que tinha a numeração da Amazonas Energia, tinha a numeração da agência de águas, entendeu? Tinha a numeração da prefeitura. Cada um tinha um número diferente. Aí a coisa bagunçava. Eu falei até numa homenagem desse no Expedito Teodoro, sabe? Porque enquanto vereador ele se esforçou, ele se empenhou para contribuir com a cidade. Dizer, olha, nessa rua é tal, essa rua é tal. Porque o pessoal tem uma mania, sabe? Qualquer coisa, comunidade não sei o quê, aí o cara tá vivo aí só para... Sabe? Mas a maioria, Paulo França, é resultado de invasão.
Pois é, exato. E aí as pessoas colocam o nome de alguém para ver se já cola, recebe, né? cai nas graças. Vai dar né? Paulo França é o prefeito, comunidade Paulo França. Meu irmão, é um negócio. Eu não posso, aliás, eu sou. Pessoa viva não pode ser homenageada. Não interessa, aqui no Amazonas não vale essa lei aqui para o Amazonas. Para cá não Mas vale. se for invasão, não aceito, não. Não vale para cá essa lei, Paulo França. Vamos aqui no Facebook. Julian Figueiredo está dizendo o seguinte: vinha no ônibus 621 Zubim e me deparei com isso. O ônibus remendado com papelão no teto, e se reparar no canto superior direito, vai ver o botão de acionar parada quebrado e pendurado por um fio. Aí pergunto, R$3 de passagem, não dá para ajeitar esse ônibus não? Estão enfiando onde o dinheiro? A população paga passagem cara para nada, vergonha isso. O Wilson já desse viu numa cidade do Nordeste, né? O pessoal revoltado porque o preço da passagem estava saindo de R$ 2,35 para R$ 2,60. Vem para Manaus. Nós passamos já há muito tempo dessa fase. Agora, onde é que estão enfiando o dinheiro? Tu tem certeza, tu quer saber, tá naquele saco sem fundo, entendeu? Um sacão e tal, entendeu? E aí não se faz nada. Quando ele reivindica o aumento de passagem, os proprietários de transporte coletivo, quando eles reivindicam, eles deveriam dar uma contrapartida. O próprio poder público dizer, não, nós vamos dar, nós vamos conceder, mas vocês também têm que fazer a parte de vocês. Não ficar com essa história, pediu, mostra a planilha, aí já concede, não é por aí o caminho, não. Muito bem, viu, Julião, o seu registro aqui feito. O que mais nós temos na nossa página no Facebook? A Luana. Nos ajude divulgando o nosso Arraial Solidário aqui no bairro São José. Entrada, 1 quilo de alimentos, sapato, brinquedos e roupas usadas em ótimo estado. Meu agradecimento está aqui. Bairro São José, local... São Jorge, perdão. São Jorge, estou falando que São José. Fecha a vista, sim. Pois né, Paulo França? Eu acho que eu estou precisando de Hein, óculos. meu colega? Tu já ia? E foi o seu Paulo França que observou muito bem. E o óculos, e o Guma, que está de óculos agora, de longe ele percebeu. Isso é de aumento, senhor. Então é no bairro São Jorge, lá no... Que local é esse? Na quadra do Nienberg. É um colégio lá, é uma quadra? É uma quadra grande. É uma quadra, né? É um centro esportivo, né? Nienberg. De 31 de julho até o dia 1º de agosto, às 18 horas. Então está aqui feito o convite. Rua Nossa Senhora de Fátima, sem número. É um evento realizado pelo Movimento Independente Amigos da Zona Oeste. E agora, hein, minha diretora? Opa! Chegou a hora de falar dos Jogos Pan-Americanos. Roda aí a vinheta. E a Carol Queiroz foi mostrar como é o verão nas praias canadenses. Tem praia por lá, tem mar e faz sol. Roda aí. Termômetro marcando 28 graus. Para a gente do Amazonas nem é tão calor assim, mas para os canadenses é o suficiente para um ótimo dia de sol na praia. E nós viemos conhecer a Woodbine, uma das mais movimentadas aqui de Toronto. Vamos lá. A Woodbine Beach é a mais famosa de Toronto. É uma praia de água doce, situada às margens do Lago Ontário. É a maior praia da cidade, também a mais descolada. Sem dúvida, o melhor lugar para ir, conta a canadense. Best beach to go to. À primeira vista, lembra o litoral brasileiro, mas tem algumas diferenças. O futebol aqui é o americano, praticado com as mãos. Os biquínis, digamos, são um pouco maiores. Muito diferente mesmo, até estranho de ver. Tem brasileiro que sente falta daqueles vendedores em meio às barracas. Bebida alcoólica é proibido tanto nas ruas quanto nas praias, mas eu sinto falta e ela também. É de um camarãozinho, é lógico, né? O pessoal vendendo alguma coisa aqui pra gente comer, né? A gente teve que caminhar até lá para procurar uma pizza, só tem 2 sabores. Então a gente sente falta desses aperitivos gostosinhos que tem no Brasil, né? A praia tem certificação internacional de qualidade da água e de proteção aos banhistas. Olha só a quantidade de botes salva-vidas. Toronto tem outros 6 balneários como esse. E os moradores aproveitam ao máximo. Só saem da areia à noite.
O sol só se põe lá por 9h30, 10 horas da noite, é quando o céu fica realmente escuro, né? Então até esse horário, até 7, 7h30, 8 horas ainda tem gente na praia? Ainda tem gente na praia e vai ficando um pouco friozinho, eles colocam um agasalho, mas eles continuam aqui. Às vezes até calça. Eles entram na água, né, de roupa, principalmente as crianças. Convidamos a brasileira para experimentar a temperatura da água. E adivinha? É gelada. Muito gelada. E aí, bem gelado? Bem gelada, bem gelada. Mas para os canadenses não tem problema. Afinal, eles só têm até agosto para curtir esse paraíso. É hora de guardar esse calorzinho na memória, porque ele só volta em junho do ano que vem. Woodbine Beach, Paulo França. Rapaz, é muito importante, né, isso? A gente tem que... É um aprendizado. Até Sim, a claro. qualidade da água, ela é certificada internacionalmente. Então, sabe, a gente buscar copiar aquilo que realmente é importante, né? Para que nós sigamos. Você vê uma praia limpa, entendeu? Né? Aquele negócio de pegar o frango, a farofa, entendeu? O copo plástico descartável, a garrafa PET, aí joga. Não, esse é problema dos outros. Não, tem que ter, sabe? Tem que ter elan, tem que ter, sabe, elegância. Aí a entrevistada falou, né? Disse, a gente sente falta daquele camarãozinho e tal, daqueles vendedores ambulantes. Não é porque eles estão cerceando por cercear ou impedindo alguém de comercializar. É para garantir que a praia não seja poluída. Ali, para você estar ali, você tem que ter um registro, tem que estar todo documentado. Se constatar que há sujeira na praia, é muito fácil de identificar quem foi e de responsabilizar aquela pessoa. Então, você observa aí que a água é limpa, a areia é limpa, a criança pode ir para lá, pode brincar na areia, sem correr o risco de repente pegar uma coceira, Paulo França, que é muito comum por aqui nesses balneários muito visitados, né? Muito cuidado. Aquele entendeu? bichinho de estimação, né? Daí o pessoal não está nem aí. Também, isso é proibido. Tem que ter consciência. O pessoal vai na Ponta Negra e leva na maior. Leva na maior. Wilson, no Japão, uma cusparada no chão, e a gente vê muito isso comumente no Brasil, né? E aí multa. É $15. Ei, não, tá aqui a multinha. Jogar paga. chiclete no chão. Meu amigo. Papel no chão. Tudo isso dá multa. Dá multa e multa brava, entendeu? Medalha de ouro aí, hein? Medalha de ouro na nossa equipe. Olha, vocês estão fantásticos. Carol, Zé... Calma aí, deixa o pessoal encerrar e o senhor dá a medalha de ouro. Não, medalha eu tô já logo antecipadamente? Tchum, entendeu? Aqui, vambora, medalha de ouro melhor. Tá bom. Daqui a pouco tem o A Crítica na TV e aí você acompanha todos os detalhes do que vai acontecer agora à tarde nos Jogos Pan-Americanos do Canadá. Bom, eu vou encerrar o programa de hoje com essas imagens bonitas Muito aqui bom. Vamos te copiar. Da praia, né? Até amanhã. Tchau. Valeu. Firme. Must I always be